Fala pessoal, agora que a gente já aprendeu como executar alguns comandos utilizando o nosso DigiSpark, utilizando o nosso pendrive hacker, inclusive eu te mostrei como a gente pode injetar comandos utilizando ele e alguns comandos que a gente pode rodar utilizando o CMD ou PowerShell. Chegou a hora de a gente fazer alguns ataques práticos. Então a gente vai começar a fazer nossos primeiros ataques práticos utilizando o nosso DigiSpark. Então eu vou mostrar como que a gente pode usar o mesmo conceito que a gente teve aqui de injetar comandos, mas para executar alguns scripts, para trocar o background do computador, para capturar senhas Wi-Fi, capturar senhas do navegador e até criar um keylogger que pode capturar senhas que você digita no computador. E vários outros scripts também que eu vou te mostrar ao longo das aulas. Então vamos começar pelo nosso primeiro script aqui, o que vai trocar a tela do computador, o plano de fundo. Então, eu vou mostrar aqui os códigos que a gente precisa usar, que a gente vai usar, e como que a gente pode configurar ele para poder colocar aqui no nosso DigiSpark. Então, eu vou mostrar todos os códigos necessários para colocar um script para trocar o plano de fundo de um computador, utilizando o nosso DigiSpark aqui. Então bora lá, eu tô aqui com o meu terminal, aqui com o meu Arduino aberto. Então esse é aquele código básico que a gente tinha para abrir o terminal do computador, digitar PowerShell e abrir ele. Então ele vai simplesmente fazer isso daqui, digitar PowerShell e abrir aqui, normal, como a gente pode injetar comandos. E agora bora ver alguns comandos aqui que a gente pode dar para trocar o plano de fundo do computador. Então eu separei aqui esses comandos e a gente vai configurar ele, tudo que a gente precisa para poder executar esse script aqui, esse script de ataque que vai trocar o plano de fundo do computador. Como esse plano de fundo que eu tô aqui, a gente vai mudar somente plugando o pendrive no computador, ele vai conseguir trocar ele. Então, eu tenho aqui os scripts que a gente vai precisar rodar, os códigos que a gente vai precisar rodar no computador. E esses códigos, eles vão rodar diretamente no PowerShell. Porque lembra que eu disse que o PowerShell é como se fosse um CMD um pouquinho mais avançado? Que o CMD, a gente podia executar os comandos básicos de navegar entre diretórios e várias outras coisas. Mas o nosso PowerShell, a gente meio que pode programar nele, a gente pode executar alguns códigos mais avançados para baixar arquivos, trocar o background do computador e várias outras coisas. E esse código que a gente vai usar aqui, então a gente vai usar esse código e colocar ele aqui no PowerShell para a gente poder rodar ele. Mas primeiramente, explicando aqui o nosso código, porque a gente vai ter alguns códigos já pré-prontos, como esse aqui que eu tô passando para vocês, para poder trocar o plano de fundo, mas é sempre legal entender o que eles fazem, o que cada linha aqui que a gente vai colocar vai fazer para poder trocar o plano de fundo do computador, por exemplo. Então, a gente meio que tá programando no nosso terminal, no nosso PowerShell. Então, eu vou explicar linha por linha que a gente vai colocar aqui. Então, primeiramente, essa primeira linha aqui, ela é como se criasse um navegador. Então, ela meio que cria um navegador no computador. Como se fosse o seu Google, sabe? Essa linha aqui, ela consegue criar um navegador no computador, como se fosse um browser. Essa outra linha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai baixar um arquivo. Então ela vai fazer um download file, aqui ó, client.downloadFile. E aí a gente vai precisar configurar algumas coisas aqui para poder rodar. Então a gente vai precisar configurar algumas coisas para baixar uma foto, um plano de fundo aqui que a gente vai poder usar para trocar nele. Porque essa placa de circuito aqui, ela não é como se fosse um pendrive, ela não pode armazenar arquivos. Então a gente precisa pegar um arquivo da internet que a gente vai usar para poder baixar ele e trocar o plano de fundo. Então meio que deu para entender. A gente vai baixar um arquivo, como que a gente não pode armazenar, a gente tem que baixar ele para a gente poder colocar no plano de fundo do computador. E já essas outras linhas aqui, essas outras 3 linhas, ela vai mexer meio que no sistema do computador, nas configurações dele. Porque sabe essa configuração aqui? Esse painel de configurações aqui? Esse painel aqui é como se fosse um painel mais visual, isso é para o usuário mexer. Então, eu posso personalizar meu computador, personalizar meu sistema, fazer o que eu quiser por aqui. Mas o computador, ele não troca o sistema dele, ele não pega as configurações a partir daqui. Esse é o painel que a gente tem para poder mexer de uma forma mais visual, sabe? Uma forma mais fácil para o usuário. Mas, na real, o computador, ele usa uma coisa chamada regedit. Ele usa o editor de registro. Então, se a gente abrir aqui o editor de registro,
ele é como se fosse um painel de configurações do computador, mas esse painel aqui é onde que fica realmente as configurações. Quando a gente troca no painel de configurações, ele troca aqui, no editor de registro. Então aqui tem todas as configurações do computador, desde plano de fundo, configuração de placa de vídeo, driver, um monte de coisa. Então eu até recomendo vocês não mexerem aqui muito, porque se você ficar fuçando aqui, trocando as coisas, pode dar algum problema no computador. Eu recomendo vocês só executarem esses comandos aqui que eu passar, não tentar editar alguma coisa assim para mexer no Regedit, porque esses comandos aqui, eles vão diretamente no nosso desktop, no nosso plano de fundo, e eles trocam o wallpaper. Então a gente tem que configurar aqui para trocar para nossa imagem que a gente baixou. Então ele vai fazer isso, e depois de fazer isso, ele vai meio que dar um update no nosso update no plano de fundo. Então, depois de fazer isso, ele vai dar um update. Então aqui nessa parte aqui, ele meio que vai editar as configurações do PC. Então, esse aqui é o nosso código, ele vai fazer isso, e agora bora configurar ele. Então, primeiramente, a gente precisa baixar um arquivo, da internet. Então, a gente precisa de uma URL, meio que uma URL para poder baixar esse arquivo. E como que a gente faz isso? Como que a gente coloca uma foto, um arquivo na internet? Para fazer isso, a gente pode usar um site. Para fazer isso, a gente pode usar um site chamado Imgur, esse site aqui. E se a gente abrir ele, a gente pode ver, é como se fosse um site de hospedar imagem, sabe? Então a gente pode pegar a imagem que a gente quer colocar de plano de fundo e upar aqui, pra gente poder pegar ela aqui e colocar no nosso pendrive hacker. Então eu separei a imagem que a gente vai usar aqui pra gente colocar de plano de fundo. Então a gente vai trocar esse plano de fundo padrão que eu tenho aqui por essa imagem. E vai ser essa imagem aqui. Eu vou upar ela aqui essa imagem aqui. Eu vou upar ela no Imgur desse gato. E a gente vai poder baixar essa imagem da internet para trocar o plano de fundo dele. Então, depois que é só a gente literalmente arrastar essa imagem, como eu fiz aqui, arrastar ela pro Imgur, e ela já vai baixar. Mas a gente pode poder copiar o link dessa imagem, mas não é assim que a gente pode pegar o link da imagem mesmo. Esse aqui é o link do Imgur. Pra gente pegar o link da imagem em si, a gente pode pegar essa imagem, arrastar e jogar aqui pra cima. A gente vai pegar a imagem em si, a imagem crua aqui, da URL dela. E aí ela vai estar aqui. Então essa é a URL da imagem que a gente vai poder baixar. Essa aqui a gente vai poder... Se você entrar aqui, inclusive, se ela estiver disponível, você pode baixar essa imagem aqui que eu upei. Então vai ser essa imagem aqui. E agora, voltando no nosso código, que a gente vai executar aqui no nosso PowerShell, a gente pode trocar a URL que a gente baixou da imagem e colocar ela aqui no nosso código. Então, depois de fazer isso, a gente vai estar com o URL. E aqui a gente vai precisar colocar o nome da foto. E o que é esse nome da foto? É esse mesmo nome aqui. Então, por exemplo, o nome que ele vai salvar. Esse aqui tá como cover 1. Esse aqui tá como G e um monte de coisa aleatória. É o nome do arquivo mesmo que a gente vai salvar. Então, a gente pode colocar como gato.png, por exemplo. Gato.png ou gato.jpg. Aqui, ó, gato.jpg. E aí, que é a extensão do arquivo de foto, caso você não saiba, é .jpg ou .png. Então, vamos copiar aqui. E aí, depois de colocar a URL do nosso arquivo pra gente baixar e colocar o arquivo que a gente quer, a única coisa que a gente vai ter que alterar aqui é depois colocar o local da imagem. Tem mais essa variável aqui que tem que trocar, que vai ser onde a gente vai pegar a imagem. Então, vai ser esse mesmo nome aqui, gato.jpg, só que a gente vai pegar esse local aqui e a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar porcentagem, user profile, user profile, isso aqui. E aí a gente vai colocar barra gato.jpg. Vai ser isso daqui que a gente vai colocar no nosso local da imagem mesmo. Então a gente vai colocar isso daqui. E aí já está pronto o nosso código. E agora a gente pode colocar ele para ser executado no nosso PowerShell. Então, bora testar aqui de exemplo assim mesmo, pegando o PowerShell e colocando aqui. Então, bora lá. Eu vou... Onde que eu tô aqui no nosso... Vou dar um dir. Eu já tinha até baixado o gato.jpg para testar. Vou deletar ele aqui. Gato.jpg. Vou deletar meu gato.
E aí, a gente tá sem nada aqui, então a gente não tem nenhum gato.jpg. E daí, eu vou colocar aqui, vou copiar esse código aqui e colar ele no nosso PowerShell pra gente testar. Então eu vou colocar ele aqui, colar, ok? A gente criou um cliente e depois, se a gente colar ele aqui, a gente vai conseguir baixar esse cliente. Aqui, ó, a gente vai conseguir baixar essa foto no caso. Então se a gente for ver aqui, dá um dir, aqui ó, gato.jpg, tá aqui no nosso computador. Então a gente conseguiu baixar ele usando o nosso PowerShell. E agora que a gente tem baixado o nosso gato.jpg, bora colocar ele aqui. Vamos até testar de abrir ele pra ver se ele tá funcionando. Bora abrir gato.jpg e ele conseguiu baixar de boa. Então agora bora copiar nosso primeiro código aqui e colocar ele aqui. Então ele vai perguntar se quer substituir, a gente vai colocar assim. E daí a gente vai pegar nosso segundo código, colocar ele aqui também. Eu até recomendo vocês colocarem umas 3 vezes, pra ele dar update mesmo, porque às vezes ele demora um tempinho. E depois bora pegar ele aqui de novo, colocar aqui pra testar. E aí bora colocar ele aqui de novo. Vamos, calma, deixa eu deletar. Aqui ó, parece que é gato.jpg, confundi aqui. Bora colocar ele. E daí colocar aqui de novo. E aí a gente dá update. E aí parece que funcionou. Eu peguei nosso segundo código aqui, nosso terceiro, e coloquei. E aí ele trocou nosso plano de fundo. Então a gente consegue ver que tá funcionando aqui. Então eu peguei o nosso primeiro, eu coloquei ele aqui. Eu coloquei umas 3 vezes, inclusive, pra dar update no plano de fundo. Mas a gente consegue colocar individualmente. Então a gente tá conseguindo rodar diretamente no nosso PowerShell ele aqui. Então a gente conseguiu fazer isso daí. Eu vou até mudar pro meu plano de fundo normal. Então, voltando aqui. Tá, beleza. Agora que a gente conseguiu mudar o nosso plano de fundo, bora fazer isso no nosso código. Então, bora colocar esse código aqui para ser executado no PowerShell automaticamente quando a gente colocar o nosso DigiSpark para escrever. Então, primeiramente, bora colocar aqui o nosso println para executar nossos comandos e copiar nosso primeiro comando. Então, bora colocar ele aqui. Inclusive, tem que tirar esse comentário que eu coloquei. Vou colocar ele aqui. Em vez de hashtag, a gente pode colocar 2 barras. Caso vocês não saibam, se você colocar 2 barras, você cria um comentário aqui no Arduino. Então, se eu colocar assim, 2 barras e oi, eu vou criar tipo como se fosse um comentário mesmo. Vou comentar aqui no nosso código. Então, eu posso comentar aqui que ele cria um navegador. Então, até posso comentar aqui, abre o PowerShell. Que abre o PowerShell. Cria um navegador. Então, ele vai criar um navegador. Depois a gente vai baixar um arquivo aqui. Então, bora colocar nosso código aqui para baixar um arquivo. Aqui, download file. Colocar aqui. E pronto. E agora dá pra ver que parece que quebrou mais ou menos no nosso código. Porque eu tô... Sabe, vocês lembram que eu tinha falado que a gente tinha que colocar uma aspas pra colocar como se fosse uma string, como se fosse um texto? E aqui ele tá fechando uma aspas no meio do meu código. Ele tá fechando as aspas aqui e tá bugando tudo. Isso aqui tá tudo bugado. O que a gente tem que fazer pra gente poder colocar 2 aspas aqui, tipo assim, invalidar essa aspas aqui, porque o nosso código já tem uma aspas. Pra fazer isso, a gente pode colocar uma barra aqui, e aí ele vai continuar o código como se nada tivesse acontecido. Então, bora encher de barra aqui onde tem aspas, pra ele desconsiderar nossas aspas. Então, seria isso daí, pra gente poder fazer isso. E lembrando, ponto e vírgula no final de todo o código que a gente colocar aqui. Então, bora colocar aqui DigiSpark de novo. Vou até colocar os 3 aqui pra gente colocar o código. Então, bora colocar o nosso próximo código. Fechar ele. Aqui, bora lá. Barra. A gente tem que formatar o nosso código aqui pro texto. Beleza. Aqui parece que foi. Mas parece que tá bugado também. Porque lembra que eu falei que o nosso barra, ele invalida uma aspas? Aqui no nosso código também tem barra.
ele também tá meio que quebrando o nosso texto. Então, pra gente formatar ele também, a gente precisa substituir as barras que já estão para duas barras. Então, a gente tem que colocar aqui barra, barra, e depois que a gente fizer isso, vai ficar verdinho de novo. Então, se não tiver verde, aqui ó, se não tiver verde, quer dizer que não tá dando, assim, é um pouco errado no nosso texto. Então, a gente tem que substituir todas as barras normais por duas barras, que aí, se a gente for vir aqui no nosso código, aspas, aqui ó, aspas é igual a barra aspas. E barra é igual a barra barra. Então, a gente tem que substituir todas as aspas por barra aspas e todas as barras por barra barra. É uma coisa assim do texto, porque existem algumas formatações que vão quebrar aqui, então a gente precisa formatar da forma certa. Então, seria essa daí, nossas barras. Então, acredito que não tem mais nenhuma. Então, bora continuar aqui, colar nosso outro código aqui. Fechar. Ponto e vírgula. Trocar nossas barras aqui. Barra, barra, barra. E, ok, todo o texto verdinho. Podemos continuar. Colocar nosso outro código. Então, eu vou colocar meu outro código aqui para atualizar. E acredito que já finalizou, só vai faltar mais um. Então, bora substituir. Barra, barra, pronto. Tudo substituído. E agora o nosso último código. Pra gente digitar. Que é o nosso update. Então, o código que vai dar update no nosso sistema. Acho que esse não precisa de nada. Então, acredito que seja isso. Então, são esses códigos aqui que a gente precisa executar. Inclusive, eu recomendo dar um delay entre eles, até. Esqueci de fazer isso. Pegar nosso delay de 500 e dar um delay entre um e outro. Aqui, ó, delay. Outro delay aqui. Então, bora colocar um delay entre cada código. Então, agora ele vai esperar entre um código e outro. Inclusive, eu recomendo vocês duplicarem aqui esse código aqui para ele trocar o plano de fundo várias vezes, que para não ter nenhum problema, porque pode ser que ele demore um pouco para trocar o plano de fundo. Então, colocar umas 3 vezes para ele trocar aqui. E pronto, a gente colocou o nosso código. Então, seria esse código aqui mesmo, para a gente poder executar. E agora, voltando assim a explicar o nosso código, até mostrar aqui. O que esse código vai fazer? A nossa primeira linha aqui, ela vai pegar uma imagem que a gente upou da internet. Então, a gente vai upar lá no nosso Imgur. Uma imagem, por exemplo, essa imagem que a gente tem aqui. Cadê o nosso gato? Então, ele vai upar como se fosse essa imagem. A gente vai poder upar uma imagem na internet. Pode ser esse gato, a imagem que você quiser, aqui no nosso Imgur. E aí, o nosso computador, o computador que a gente vai colocar o nosso pendrive hacker. Então, esse aqui é o nosso pendrive hacker. Computador que a gente vai plugar ele vai ir nessa imagem aqui, baixar ela no computador, então vai fazer o download da imagem, e aí essa imagem ela vai virar um arquivo, ela vai virar o nosso gato, essa imagem vai virar um arquivo, vai virar nosso gato.jpg, esse aqui, nosso gato.jpg, que vai ser esse aqui que a gente colocou aqui. E depois de fazer isso, a gente vai pegar esse gato.jpg e editar no nosso regedit. Que é as nossas configurações do Windows. Então, eu vou desenhar até uma engrenagem aqui. As nossas configurações do Windows. Vai editar nossas configurações. E depois de fazer isso, a gente vai meio que atualizar o nosso plano de fundo. Então, a gente vai atualizar o plano de fundo para ele poder ser trocado, e aí vai trocar o plano de fundo do computador. Então, vocês não precisam, esses códigos aqui que eu vou estar passando, vocês não precisam entender eles totalmente, saber o que funciona reg, add, esse monte de coisa aqui, que esse não é o objetivo é só entender assim como que eles funcionam por cima. Então eu vou estar passando os códigos para vocês, mas é legal vocês entenderem o que eles fazem. E eu expliquei aqui o que o nosso código de trocar o plano de fundo do computador vai fazer. Ele vai baixar nossa imagem da internet, vai colocar nosso gato aqui, vai trocar nas configurações e atualizar o plano de fundo. Então isso aqui que ele vai fazer. E bora testar para ver se está funcionando.
Então, eu vou carregar ele aqui no nosso pendrive. Eu vou até salvar em uma nova aqui. Vou pegar aqui, ó. Trocar pra. Vou vir aqui nos nossos documentos, códigos. Eu vou trocar aqui wallpaper teste. Bora testar aqui. E daí, ele carregou no nosso computador. Então, a gente tem 60 segundos para plugar ele aqui no nosso pendrive para testar. Então, eu vou plugar ele aqui. E parece que ele finalizou. Então, ele finalizou. E bora ver, eu pluguei ele aqui no computador. E ele tá baixando o nosso arquivo. Clicou aqui, baixou o arquivo. Parece que ele colocou ele aqui no computador. Executar 3 vezes para trocar o plano de fundo. E parece que ele trocou nosso plano de fundo pro nosso gato aqui. Então, ele conseguiu trocar aqui pro nosso gato o plano de fundo do computador. E só de ter plugado esse pendrive a gente conseguiu mudar. Então, esse aqui é o código que vocês podem usar na hora de... Esse código vai estar no conteúdo do curso para vocês poderem trocar, baixar a imagem que vocês quiserem aí na internet e poder pegar elas utilizando o nosso código aqui do DigiSpark, do nosso RubberDuck, para poder ir lá e baixar elas na internet. Então, esse aqui é o código. E boa sorte aí para você poder adaptar ele aqui no seu computador e poder abrir o PowerShell, baixar ele e baixar nossos arquivos. Então, bora lá. E eu te vejo na próxima aula fazendo mais outros scripts aqui e fazendo outros ataques práticos. Então, a gente conseguiu ver na prática como trocar o plano de fundo de um computador, como injetar esses scripts para poder fazer isso. E te vejo nas próximas aulas fazendo mais outros códigos aqui, mais outros scripts para fazer ataques no computador. Então, se você quiser fazer uma pegadinha aí com alguém para trocar o plano de fundo dela, você ir lá e plugar o pendrive depois de menos de 10 segundos assim, o plano de fundo já trocar pra alguma coisa, pra um gato, pra o que você quiser, qualquer imagem você quiser, você pode fazer isso. Então, tá aí o código e te vejo na próxima aula. Falou!